Faltando apenas 2 dias para a posse de Trump nos Estados Unidos, o Bitcoin vem demonstrando força. Os mercados estão animados, não só o criptomercado, mas também o mercado tradicional S&P 500 também vem subindo, voltando a subir. E o Bitcoin chegando aí próximo do seu topo histórico, sendo cotado agora $104.000, mas chegou a atingir ali os $105.000, 883. Então, fazendo uma bela movimentação e tudo isso por causa de notícias. Será que foi uma notícia que saiu aí meio que bombástica, uma notícia quente? Será que isso deixou os mercados ainda mais animados? Já estão precificando essa notícia que saiu aí com essa movimentação de alta? O Bitcoin rompeu a linha de tendência de baixa que vinha aí, rompeu também a NEMA central que eu tinha comentado para vocês, que tinha que romper para continuar demonstrando força, e está aí agora trabalhando por cima das duas NEMAs centrais no gráfico de 12 horas e no de 20 horas também, que era o padrão que eu tinha comentado com vocês, que eu estava até um pouco preocupado. Então, realmente a expectativa pela posse de Trump vem causando um grande reboliço aí, grande ânimo do criptomercado e para o Bitcoin também. Então vamos olhar aqui algumas notícias que eu separei aqui bem importantes, e principalmente essa notícia tá aí, bem interessante aí, que fez o mercado dar esse pump aí. Será que foi a notícia só que influenciou nisso, ou é realmente a ansiedade com as promessas que Trump tem aí para o início, né, do seu mandato, o seu novo mandato aí agora? Então vamos olhar também a análise gráfica para a gente tentar entender quais são os próximos pontos de resistência que a gente tem daqui para frente e o que é que o preço pode vir fazer daqui para frente. Então vamos para o vídeo. Eu sou o Genaro Ramos, criador e desenvolvedor das NEMAs. Se você não me segue ainda, aproveite para me seguir aqui agora. Se você gostar desse conteúdo, deixe seu joinha. Vamos para o vídeo, um abraço. Vamos começar por essa notícia aqui que eu achei a mais impactante aí, né, digamos assim. Vazamento chocante de Trump desencadeia enorme alta nos preços das criptomoedas, impulsionando o Bitcoin, XRP e Solana. Olha só, né? As 3 criptomoedas aí, o Bitcoin realmente a gente viu um pump muito grande. A XRP já vem demonstrando força há alguns dias, na verdade, né? A expectativa muito grande da XRP, e com certeza a XRP também apoiando aí o time de Trump, e Solana também. Então a gente vai falar sobre isso também. Então, realmente, essa expectativa aqui, vamos ver qual é esse vazamento, né? Qual foi essa informação, que foi esse vazamento. Que vazamento é esse, né? Olha aqui, um vazamento revelou que o novo governo de Trump pode criar reserva de criptomoedas mais ampla, priorizando criptomoedas criadas nos Estados Unidos, como XRP e Solana. Ou seja, a expectativa que tinha ali muito grande, que Trump fosse criar uma reserva de criptomoedas. Na verdade, a reserva inicialmente ia ser só de Bitcoin. Então, com esse novo rumor que a reserva dos Estados Unidos pode ser também de XRP e Solana, veja só, o contexto aí já começa a mudar um pouco para essas duas moedas, né? Então, e o ecossistema também, que envolve a Solana, que é uma moeda que tem um ecossistema ao seu redor, então pode também influenciar bastante. Vamos ver se isso aqui é só um rumor ou se vai ter alguma confirmação dessa notícia aí, que realmente, pô, eu não vejo muito sentido dos Estados Unidos adotar XRP e Solana, que são, querendo ou não, criptomoedas que têm um dono, né? Então, eu não, a minha forma de ver, não faria muito sentido, sairia um pouco da questão de ser uma reserva mesmo de valor, como as propriedades que o Bitcoin traz. Tanto a Solana quanto a XRP não conseguiriam chegar aos pés em relação a propriedades, digamos, que atributos de valor, né. Então, como uma moeda de reserva de valor, eu não vejo não vejo muita coerência nisso aí, a não ser que, né, vai saber ali entre os bastidores, os acordos que eles têm ali, pô, a gente está falando aí de muita grana, muito dinheiro envolvido, então não tem como a gente saber o que pode vir a acontecer realmente. Isso aqui é só um boato, só um rumor, ou se pode vir a se confirmar que os Estados Unidos vêm adotar ali a XRP e a Solana também como reserva de valor, além do Bitcoin, né? Interessante isso aí. Vamos para a próxima aqui. Bitcoin ganha enquanto o Trump supostamente planeja a ordem executiva de criptomoedas. Olha aí, a ordem executiva seria aí
essa entrada supostamente da XRP e Solana no quadro de moedas ali de reserva de valor dos Estados Unidos, interessante isso aí. Aqui a gente já vê um rumor um pouco diferente aí, né, então vamos ver qual é que vai se confirmar. As movimentações seguem uma reportagem da Bloomberg na quinta-feira à noite que Trump poderia criar um conselho consultivo de cripto que ele prometeu anteriormente, dando à indústria uma voz dentro da sua administração. Um estoque de bitcoins é parte da discussão sobre a possível ordem executiva que cobriria várias áreas da política cripto. O New York Times relatou no mesmo dia. Então, vamos ver aí se, como é que vão ser, na verdade, esses rumores e essas notícias. Acho que a partir do dia 20 a gente vai ver o que realmente Trump tem como intenção de implementar de imediato. Claro que ele deve ter um plano de ação, inclusive ele deve também saber das dificuldades, ele vai nomear um time, sua equipe, para tentar ao máximo ajudar e favorecer o seu plano, obviamente, mas ele sabe que também pode ser que tenha algumas barreiras ali, né, dentro do Congresso, ali dentro do sistema ali de que vai decidir, na verdade, né, não é só o Trump que vai conseguir decidir tudo sozinho, então ele vai precisar de todo um apoio ali para ele conseguir realmente executar todos os seus planos voltados ali para o criptomercado. Então vamos ficar atento a isso, né, eu acho que o mercado também está muito esperando sobre isso, né, esperando ver, eh, como o Trump o quanto, né, dos planos de Trump realmente vão sair do papel e vão ser executados de fato. Isso que eu acho que é o mais importante para a gente ter em mente, né, assim, na verdade, esse é o mercado nessa expectativa, obviamente que vai se movimentando de acordo com certas notícias e rumores, né, então o mercado sempre precifica antes, mas a gente está mais eu mesmo estou muito preocupado em saber realmente o que ele vai conseguir de fato implementar e também saber qual é a ordem que ele quer, quais são a ordem de prioridade que ele tem para a implementação aí dentro do seu mandato. Otimismo de Trump leva o Bitcoin a uma alta de 4 semanas, enquanto especialistas em criptomoedas pressionam por estoque em primeiro dia. Pô, estoque de Bitcoin no primeiro dia eu acho uma coisa meio exagerada, ele não vai conseguir fazer isso assim tão fácil não, não depende só dele, né. O New York Times também informou na quinta-feira que a reserva de Bitcoin proposta por Trump, que permitiria ao governo federal comprar e vender Bitcoin, está sendo considerada para uma ordem executiva de criptomoedas que ele poderia assinar. E o Times compartilhou 2 artigos de grupos de defesa do Bitcoin, descrevendo como Trump poderia estabelecer tal estoque. Pois é, né, eu realmente não entendo das leis ali dos Estados Unidos, as entrelinhas, mas eu acredito que ele deve ter uma aprovação aí do Senado, não sei como é que vai funcionar isso aí, para ele conseguir confirmar iniciar, né, com as compras do Bitcoin para poder começar esse estoque aí de Bitcoins. Então, realmente, essas notícias estão aquecendo bem o mercado, deixando o mercado bem ansioso e com expectativa lá em cima, obviamente, né? Para a gente ver como é que Trump vai, como é que ele vai agir aí, né? Como é que ele vai conseguir executar isso aí e o que é que ele tem de prioridades, também me deixando muito curioso quais vão ser as prioridades, o que é que ele vai fazer, será que ele vai atacar diretamente nessa reserva de valor aí, querer comprar logo Bitcoin? Eu acho que é uma boa prioridade para ele, começar por isso aí, né, começar a tentar, de fato, estabelecer Bitcoin como reserva de valor, né, se isso aí for se ele tiver vontade e desejo de estabelecer outras criptomoedas, acho que seria um outro passo, inicialmente começar pelo Bitcoin, até porque a gente sabe que tende a valorizar cada vez mais com esses rumores, então os Estados Unidos, se demorar muito de aprovar e decidir iniciar isso aí, ele vai acabar comprando Bitcoin mais caro, né, então vamos ver. Segundo mandato de Trump marca nova era de criptomoedas. Olha, a expectativa lá em cima do criptomercado, né, em si, em com essa posse de Trump aí a partir do dia 20, como é que o criptomercado vai se comportar? Será que vem uma alta infinita aí? Essa vai ser uma sequência de notícias boas com relação a Trump tomando medidas
favoráveis ao criptomercado lá nos Estados Unidos, e a gente vai ver uma sequência de movimentação de alta e vamos ver, acompanhar os próximos capítulos, muitos rumores, a gente tem que ficar atento a isso. Claro que a gente vê muita notícia, e eu sou uma pessoa que realmente eu até acompanho as notícias, mas eu prefiro esperar os fatos irem acontecendo. Claro que a gente vai também olhando o gráfico para poder entender as movimentações, entender os pontos que são importantes, e sim a gente está, né, atento mais ao gráfico, priorizando mais o gráfico que, né, como dizem o ditado lá nos Estados Unidos, né, a gente vê pai em mente, mãe em mente, mas o gráfico não mente, são dados, então vamos seguir os gráficos ali. Então, já que o gráfico não mente, vamos agora fazer isso, vamos olhar os gráficos agora, ver o que é que está falando para a gente aí. Vamos iniciar aqui falando um pouco da macro também, né, título do governo americano de 10 anos, título de longo prazo, tá aqui nem para nem, mas estamos ainda aqui no gráfico diário em padrão de alta. O preço, normalmente, ele vai fazendo as movimentações, né, os pullbacks, são naturais essas movimentações. Você vê que o preço fez um fundo aqui, buscou um topo, recuou, buscou interação com as limas centrais aqui, né, ou seja, ganhando gás, ganhando força para outra pernada. Chegou aqui, se deparou com essa resistência, veio buscando uma correção. Essa correção pode continuar enquanto a gente vê o título de juros corrigindo. Isso aqui é favorável para o criptomercado, né, interessante. Quanto maior essa correção tiver, a gente vai vendo, tende a ser favorável para as criptomoedas, e o Bitcoin continuar a movimentação de alta. Vamos ver se ele vai romper também essas duas aqui, essas linhas centrais, e continuar essa correção seria melhor ainda, né. Mas tem que ficar de olho se ele buscar interação com esses suportes centrais aqui das linhas centrais, como é que vai ser. Falar um pouco também do total. Total é o gráfico que mostra aí todo o dinheiro, não só do criptomercado, ou não só do Bitcoin, perdão, quanto das altcoins também. Aqui não está excluindo nada, aqui tem Bitcoin incluso, Ethereum, tudo junto aqui, o total. Deixa eu abrir aqui para vocês. Então, total, que inclui todos, total 2 exclui o Bitcoin, total 3 exclui o Bitcoin e o Ethereum. Então, a gente estaria vendo aqui, no caso, né, a maioria das meme coins, no caso não, meme coin não, que tem Solana aqui no meio também, mas estaria excluindo aí o Bitcoin e o Ethereum, total 3. Então, a gente está vendo esses 3 gráficos, ou seja, o capital total que tem nesses segmentos, né, ou seja, a gente olhando o total com o Bitcoin junto, excluindo o Bitcoin, excluindo o Bitcoin e Ethereum, mas uma coisa em comum com os 3 aqui, né? Ambos estão em padrão de alta, aqui a tabela das EMAs confirmam isso também. Movimentação, a gente veio buscar interação, apesar de a gente ver aqui iniciando a divergência, mas o preço vem trabalhando por cima, as duas na cor branca ainda mostrando alta, e até pela tabela também dando compra em praticamente todos os tempos gráficos, dando compra, na verdade, dos 5 minutos ao diário aí todos. Então também é um bom sinal, excelente sinal, na verdade, indicando que tá sendo acrescentado, entrando muito capital aí, ou seja, quanto mais sobe aqui esses totais, significa que tem mais capital entrando, ou seja, as altcoins e Bitcoin tendem a subir. E obviamente a gente vai aqui agora para dominância, para a gente entender esse capital que está entrando aí, ele está sendo direcionado de que forma, né? Esse que é interessante, a gente sabe que o total está mostrando a quantidade de capital que está entrando em todas elas, então tem muito capital entrando, a gente já viu ali pelo gráfico que realmente tem muito capital entrando. Mas e aí? Esse capital está indo para onde exatamente? Está indo mais para o Bitcoin ou para as altcoins? Nesse exato momento a gente viu, a gente fazendo esse gráfico de 30 minutos, vamos ver um gráfico um pouco maior que 12 horas. A gente viu a dominância estava subindo e voltou a corrigir aqui agora, o que é muito bom para as altcoins, né. Então a gente vê, quanto mais a dominância continuar essa correção aqui, principalmente perder essa linha de tendência de alta que a gente está aqui, eu venho comentando sobre ela nas outras análises. Então tô de olho na dominância perder, ela rompeu aqui, mas foi um falso rompimento, voltou a subir. Então tem que romper aqui para baixo, permanecer aqui debaixo desse range, para a gente ver as altcoins ganhando mais força, né, ou seja, vendo mais capital indo na direção, das altcoins do que no Bitcoin. E a dominância não influencia em nada a movimentação, a direção do preço do Bitcoin em si, né. Então você só diz se tem mais capital indo para o Bitcoin ou mais capital indo para as altcoins, só isso.
Então é mais esse sentido que a gente tem que olhar aqui para é isso que a gente tem que esperar olhando para a dominância, né, entender se tem mais capital sendo direcionado ali para as altcoins ou para o Bitcoin. Nesse caso agora a gente vê mais capital migrando para as altcoins, porque a dominância está corrigindo, e caso ela continue corrigindo, a gente tende a ver as altcoins desempenhando aí cada vez mais forte. Trazer aqui para vocês também o dólar USDT ou BRL, né, o dólar BRL, do real brasileiro, e o dólar que vinha corrigindo, vem fazendo pullback aqui, dentro de um padrão de baixa no diário, divergência baixista no diário. Então está sendo cotado agora R$ 6,045. Então, vamos olhar aqui tempos gráficos menores. No gráfico de 1 hora a gente tem uma divergênciazinha altista, o preço querendo aumentar, subir, né, se voltar a subir, vai ser para um pullback, para essa interação aqui com essas limas centrais aqui no gráfico diário, na zona aqui dos 6,084. Então vamos ver se o preço retorna essa zona. Se não romper, tende a voltar a correção, né, ou seja, até voltar a preços mais baratos, né. Então quem sabe esse padrão aqui continuando para baixo, o real deu oportunidades aí para a gente fazer boas compras, dolarizar com preços melhores, vai perder menos real na hora dessa dolarização. É o sempre ideal a gente estar dolarizando o capital, não ficar com o real na mão, porque sabe que a tendência em longo prazo é sempre o real perder para o dólar. Isso é um fato. Vamos olhar aqui agora o Bitcoin. O Bitcoin, falei para vocês que a gente tinha como ponto muito importante era o rompimento dessa linha de tendência de baixa, e foi o que a gente fez, a gente conseguiu romper ela com volume muito grande. Olha o tamanho desse volume, muito acima da média, quase o dobro da média. Um volume muito grande, mostrando que esse movimento vem com muita força. E a segunda resistência que eu estava de olho também pelas limas seria aqui nesses $103.000, que também rompeu com muita força. Esse aqui é o gráfico de 12 horas, ou seja, rompeu os dois padrões, as limas já estavam nas duas na cor branca, dando compra, mas o que me deixa sempre atenção quando eu vejo essas divergências é ponto de atenção. E claro, quando o preço rompe elas e permanece aqui para cima, a gente sabe que pode estar invalidando esse padrão de enfraquecimento, né, e pode estar retornando para o movimento de alta, as limas se juntando aí, o preço trabalhando aqui acima delas. Então é isso que a gente está de olho no Bitcoin, que ele continue trabalhando aqui acima dos $103.000, seria o ideal, para ele continuar e atacar aqui a próxima resistência, que é o topo histórico que a gente tem nos $108.000, e a próxima resistência pelas limas seria no 108.926, bem próximo aí ao topo histórico. E rompendo essa zona, a gente teria aqui a lima amarela, a próxima resistência seria no 112, ou seja, já acima de topo histórico. As limas permitem a gente ver também quais são as zonas que o preço tiver dificuldade ou, né, para poder, né, são as resistências, né, dificuldade para poder ultrapassar. Então a gente tem aí ultrapassando esse topo histórico, $112.000 como próxima resistência, se a gente romper o último topo histórico no $108.000. Então muito boa essa movimentação, o volume confirma. Vamos dar uma olhada só aqui agora na análise de sentimento, que é para a gente fechar isso aqui, né, tentar entender como é que foi essa movimentação. Um ponto que eu venho tocando já esses dias, quem está acompanhando as análises aí, é sempre na análise de sentimento, é o Open Interest. E a gente viu essa última pernada que a gente fez aqui com mais força, com a grande e forte movimentação do Open Interest, o que é excelente, confirma essa movimentação de alta, né, tivemos bastante captação de liquidez durante todo esse percurso que a gente teve de movimentação de alta, muitas compras a mercado, mas a gente também tem um contraponto que faz com que o preço que seja favorável à continuação dessa movimentação de alta do Bitcoin, que é o ratio que vem caindo aí, ou seja, a entrada de posições de short. Muitas pessoas não estão acreditando nessa movimentação de alta, estão entrando em posição vendida, e isso gera liquidez para as instituições, caso o preço continue subindo. Então as instituições, nesse caso aqui agora, têm muito interesse também em fazer o preço continuar subindo, para poder estopar e liquidar essas posições de short que a gente está vendo aqui. Então a gente pode ver mais posições de short sendo estopadas e liquidadas à medida que o preço vá subindo aqui. Captação de liquidez, a gente sabe que o preço subindo, acima temos zonas de liquidez muito atrativas para as instituições, por causa das posições de short que a gente tem aqui. O CVD voltando a subir também, ou seja, muitas compras acontecendo, a gente vê também por aqui que tem bastante compra acontecendo realmente a mercado, à medida que o preço vem subindo.
Então bem bonito, análise de sentimento bem favorável. Aí vamos dar uma olhada aqui agora nas ordens, se a gente tem grandes ordens aqui acima do preço e não temos, né, a gente está vendo aí agora, aqui segue bem parecida o panorama, a gente não tem muitas ordens significativas no plot aqui pelo menos, no order book aqui, só lá abaixo também algumas poucas, um caminho livre, caso o preço continue essa movimentação de alta. É isso aí, galera. Se você gostou desse conteúdo, considere deixar seu like aqui embaixo. Isso ajuda bastante a trazer mais conteúdos como esse aqui para vocês. E se você não faz parte do grupo do WhatsApp, clique aqui embaixo, vou deixar o link aqui para você fazer parte do grupo do WhatsApp, grupo gratuito, tô lá todos os dias de manhã cedinho, sempre jogando uma análise para lá, para a galera lá, atualizando como é que estão os mercados, principalmente Bitcoin. Então, tirando dúvidas também, venha fazer parte dessa família que está crescendo a cada dia. E se você quiser também aprender do zero, como é que analisa gráficos, análise técnica, análise de sentimento, e também ter acesso às línguas, clique aqui embaixo no curso Meet, que é o curso que eu ensino do zero ao avançado, análise gráfica. Venha fazer parte também da comunidade. Um abraço, até o próximo vídeo.